Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Queria ler um versículo com os irmãos em 1 João 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O versículo está tentando dizer para nós que quando nós falamos que temos comunhão com Jesus, falarmos que temos, mas não temos, nós mentimos e não dizemos a verdade, que é Ele mesmo. E eu passo a oportunidade para a missionária Cássia. Glória a Deus. Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos. Quem... Tá querendo, não? Alô? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Lucas. Lucas 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Teste, som. Som. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa isso aqui mesmo, se precisar trocar. Glória a Deus. Amém, né? Não, esse que tá bom. Glória a Deus. Então, Lucas 19, 1. Uma passagem bem conhecida, mas a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa, ela é saborosa para nossas vidas, né? Então, nós vamos deleitar dessa palavra agora à tarde, amém? Glória a Deus. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Olha que delícia, recebeu Jesus gostoso. A presença de Jesus, ele tinha um prazer de receber Jesus, não é? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já acusando Jesus, né? Já me perdi aqui. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus:
hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, olhar só mais um pouquinho para o Espírito Santo falar conosco, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso coração de plantar a semente, Senhor, para que ela venha dar muitos frutos para a glória do Senhor. Que a sua palavra seja gravada em nossos corações, que ela possa trazer um avivamento em nossos corações. Em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Eu gostaria de começar com essa passagem, porque essa história de Zaqueu, aqui fala que Jesus reconheceu que ele era um filho de Abraão, então ele era do povo de Deus, né? E em algum determinado momento, ele se tornou um homem publicano, um homem ganancioso, um homem que cobrava impostos do próprio povo dele, do povo judeu. Para quem não sabe, o publicano ele é aquele homem que trabalhava a serviço do rei que estava governando na época, mas ele cobrava imposto do próprio povo, né? E ele foi o quê? Um homem ganancioso, porque fala, se eu roubei alguém, depois ele mesmo reconheceu, eu quero devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. E eu quero falar hoje, exatamente baseado, começando na vida desse homem, sobre reconstrução. O título da pregação hoje, o que o Senhor trouxe para mim hoje no meu coração, que falou comigo primeiro para depois trazer para a igreja, foi sobre reconstruir. Mas para reconstruir, quando a gente faz uma casa nova, a gente começa do zero, certo? Não é verdade? Zerado. Começa da base. Só que hoje eu não estou falando dessa construção nova. Eu estou falando de uma construção que já existe e ela precisa de passar por reformas. Mas não é só uma reforma de pintar parede, ou tampar um buraquinho, ou, de repente, ajustar uma infiltração. Essa reforma é mais pesada, que o Senhor falava comigo. É uma reforma que vai aproveitar somente o fundamento da casa. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 3:11 assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui caminhando com Jesus, nós já temos esse fundamento, nós já temos a palavra, nós já somos assim uma construção edificada em cima das coisas que o Senhor tem nos ensinado, certo? Concorda? Amém? Só que hoje o Senhor fala uma coisa diferente. Tem coisa na nossa vida que já está velha, que já está quebrada, a estrutura está abalada e ele precisa fazer algo novo. E para fazer algo novo, a gente precisa começar a quebrar aquilo que não está bom, aquilo que não está valendo mais a pena. Então, o fundamento nós já temos, a salvação através de Cristo. Nós já temos construído uma vida através da palavra no nosso dia a dia. Mas, em alguns momentos, a gente precisa parar, quebrar tudo aquilo que não foi construído em cima da palavra e fazer uma coisa nova. Foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Ele era um homem do povo de Deus, conhecia provavelmente a palavra do Senhor, mas em algum determinado momento da caminhada dele, ele se perdeu. Ele se afastou. Ele tomou outro rumo. O coração dele ficou diferente, ficou ganancioso. E foi necessário um dia ele escutar que Jesus estava indo naquela cidade e provavelmente o Espírito Santo moveu o coração dele porque ele teve desejo de conhecer Jesus. Ele teve desejo de saber aonde Jesus estava. Ele teve desejo de encontrar com Jesus. É assim na nossa vida. Nós precisamos ter esse desejo de fazer as coisas que estão de acordo com o que Jesus fazia. Que ele deixou como exemplo para nós. E foi isso que Zaqueu fez.
ele fez o movimento de se aproximar. Nós precisamos fazer esse movimento também, todos os dias da nossa vida. Sempre estar checando como que está a nossa construção, revendo algumas coisas. Não, essa parede aqui eu vou tirar, vou aumentar essa cozinha, aquele banheiro lá eu vou pôr um piso novo, um revestimento novo, algo novo. Mas só que a nossa construção hoje, ela vai começar... Imagina aquela casa bem velha, bem antiga, que está caindo do telhado até a base. Mas só que a base dela está muito boa, dá para ser aproveitado. O engenheiro já foi lá e já viu que está bom. Vai dar para aproveitar. Então, é dessa construção que eu estou falando hoje. Vamos reconstruir algo novo para esse ano. E esses dias eu ouvi uma palavra que mexeu com a minha estrutura, assim, que nem quando o Zaqueu, acho que ouviu falar de Jesus, e ele queria ver Jesus. Falou assim, o pastor falou, eu não lembro, porque eu escuto uma pregação aqui, eu não sei quem é, mas eu sei que mexeu comigo. E eu estou debaixo dessa palavra esse ano. Ele falou assim que ele queria viver um avivamento. E o avivamento para ele, sabe o que é? É a nossa resposta em relação àquilo que nós aprendemos da palavra. O avivamento é você viver a palavra avivada. É você viver aquilo que você prega. É viver aquilo com firmeza, com determinação. Claro, sabendo que nós somos limitados e pecadores, mas, sabe, desejo de fazer. Coração inteiro para fazer aquilo, sabe? Então, eu vejo em Zaqueu isso. Ele vem um avivamento sobre ele, que ele, sabe, tudo que ele estava vivendo, ele deixou para lado. Ele tinha uma limitação, ele era pequeno. Tinha aquela multidão, você imagina uma pessoa baixinha. Lá atrás, está a igreja cheia aqui. E querendo vir falar com o pastor. E está fechado aqui esse corredor. Você acha que é fácil para ela chegar aqui na frente, perto do pastor? Não vai ser. Né? Não vai conseguir, vai ser difícil. Só que ele começou a ter uma visão assim, não, eu vou fazer algo diferente. Eu vou correr mais à frente, eu sei que ele vai passar nesse caminho, eu vou subir nessa árvore e eu vou ver Jesus. Ele decidiu. Ele pôs em prática. Ele teve uma ação em cima daquilo que ele viu, que ele determinou, que Deus propôs no coração. Sabe? É início de ano, é assim... No natural, parece que continua a mesma coisa. Eu voltei de férias, por exemplo, no trabalho. Estou trabalhando, fazendo as mesmas coisas que eu fazia no começo do ano passado. Mas é diferente. No mundo espiritual, é uma mudança diferente. Você ter que começar a ver as coisas com olhos diferentes. Aí pode ser, sim, um recomeço. Pode ser um novo ano, sim. Um ano que o Senhor vai fazer algo diferente e especial em nossas vidas. Amém? Então, o Senhor quer isso de nós. Vamos começar esse ano, tirando das nossas vidas, sabe, aquelas áreas que estão ali, ó, que precisam de fazer uma manutenção, que a gente precisa fazer alguma coisa em relação àquilo e a gente não tomou atitude, porque vai doer. Porque você presta atenção, você vai quebrar alguma coisa, fazer uma obra. Quem já fez uma reforma em casa aqui? Dentro de casa, aquele poeirão, aquela bagunça, nunca acaba. E outra coisa, quem vai quebrar lá a casa, demanda força, não é verdade? Tem que ser por esforço, gente. A reconstrução na nossa vida, ela precisa de esforço, nosso esforço, para a gente ter o desejo de que aquilo aconteça. E aí, nós vamos começar com 3 coisas que o Senhor tem falado. 3 fundamentos da palavra que eles são crescentes em nossas vidas cristãs, mas que de repente a gente não presta muita atenção na nossa caminhada, né? Quando o Senhor se revela para nós, vamos supor, você está na base da construção, certo? Na base da construção, e você vai começar a subir as paredes. Então, esse primeiro nível ali, ó, sabe? Que coisas que a gente ouve falar, eu já ouvi falar, mas só que o Senhor me chamou a atenção em especial nesse primeiro item. É o que nós somos para o Senhor, sabe? Quem nós somos
através do que a Bíblia diz, através do que o Senhor Jesus diz. Porque se você tiver uma estrutura solidificada naquilo que a palavra diz, você não é enganado por vozes do mundo. Você não é enganado por coisas que as pessoas dizem a respeito de você, porque você tem que saber o que a palavra diz a respeito de você, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Romanos, Romanos 6. Romanos 6, o versículo é o 16. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Romanos 6, 16 fala assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero colocar nessa construção é que nós somos servos da justiça. E o que eu acho interessante é para que fala que nós somos servos daquilo que a gente se propõe a servir e a obedecer. Então, do pecado para a morte e da, como fala aqui? Do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E aí eu fui pesquisar assim, meu Deus, mas o que é ser um servo da justiça? Né? Aí veio à minha mente aquela passagem que fala de João, que fala assim, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que os homens não creem em mim. Então, precisa crer no Senhor Jesus e reconhecer que precisa dele para ser justificado, né? Justiça. Jesus voltou para o Pai. E juízo, que o príncipe deste mundo está julgado. Então, eu me atentei na justiça. Qual que é a justiça de Deus? O que Deus fez para nós para que um dia nós fôssemos justificados? O que Jesus fez para nós para que se cumprisse a justiça de Deus? Ele morreu por nós. E assim como um dia a justiça de Deus falou que ele veio aqui, mas um dia ele voltaria para o Senhor, é a promessa que ele deixou para nós. Nós estamos aqui, mas por causa do sacrifício de Jesus, que a gente nunca pode se esquecer disso, vai se cumprir a justiça em nossas vidas. E nós precisamos ser servos de Jesus. Nós precisamos servir e ser obedientes à palavra do Senhor. Servos da justiça. E lembrando na armadura de Deus, né? Aí fala assim, ó, em Efésios 6:14, fala assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Aí veio também, o que é a couraça da justiça numa armadura? Qual o papel que ela tem em nossas vidas, né? Numa guerra, a couraça da justiça, ela protegia os órgãos vitais da pessoa, o coração, as entranhas, essa região aqui. É o que nos protege, gente, dos ataques dos inimigos, de arrancar a nossa essência, sabe? Aquilo que quer deixar a gente no chão, caído, sabe? Ele quer arrancar isso de nós, essa justiça, para dizer que nós somos outras coisas. Que você não pode, que você não consegue, que você não é importante, porque seu pai e sua mãe te rejeitou, porque o seu filho não liga para você. São muitas vozes que não quer que você veja qual é a justiça de Deus. E no primeiro momento, sabe por que Jesus manifesta a justiça dele? Porque, às vezes, eu vejo por mim, quando eu me converti, eu achava que eram muitas coisas
E eu tinha medo de muitas coisas. E quando Jesus entrou na minha vida, todos os meus sonhos que estavam mortos e que eu achava que não tinha condições, Deus foi restaurando. Deus foi tirando meus medos. Tudo que eu ia fazer, gente, eu já contei isso aqui uma vez quando eu dei testemunho. Ai, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de acontecer isso e aquilo outro. Tudo que eu ia tomar uma decisão, eu era escrava. Escrava do meu medo, do meu pecado, porque eu não conhecia o Senhor. E eu servia aquilo e eu só falava aquilo. Ah, se eu fizer isso, pode acontecer isso e aquilo outro. Eu não tinha fé, eu não tinha esperança. Então, no primeiro momento que a justiça de Deus foi apresentada na minha vida, eu entendi que Ele era o meu Salvador, o meu resgatador. É aquele, sabe, que eu não tinha que ficar fazendo troca. Eu tinha que me achegar a Ele, entender o que Ele tinha para mim através da palavra. Não tem outro fundamento, não tem outro caminho. Tá doendo, tá chorando, tá sofrendo. É através da palavra que você busca norte, busca força, busca fôlego de vida, em nome da justiça. Então, hoje, mesmo caminhando com o Senhor, nós temos condições de escolher. Nós somos servos do pecado para a morte ou obedientes e servos da justiça. Essa é a primeira coisa que o Senhor quer colocar na nossa estrutura hoje, nessa tarde. O fundamento é Jesus. Você e eu somos servos da justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus diante de Deus e diante dos homens. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Porque a nossa dívida, Ele já pagou naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro item dessa construção, então, Jesus está lá com o fundamento. E a gente vai começar a subir as nossas paredes. Quem eu e você somos? Nós somos o quê? Primeira coisa, servos da justiça. Jesus já foi para o Pai, ressuscitou. Nós também um dia iremos. Amém? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito isso. Jesus deixou isso para nós. Então, Ele está justificando nossos pecados, Ele já pagou a nossa dívida. E hoje nós somos o quê? Primeiro, servos da justiça. Porque fala assim, mas no 17, é assim, ó. Mas graças a Deus, olha que lindo, ó. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes a forma de doutrina que fostes entregue, o que você e eu recebemos, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus, amém? E continuando a nossa construção, para ter parede tem que subir aquelas coluninhas também, assim, né? Então é tudo junto, tá? Então a gente vai começar a construir aquela estrutura da parede, assim, ó, para subir as paredes, né? Eu acho que sobe a estrutura primeiro, né, pastor? É a estrutura, depois sobe a parede, né? Então, mas é assim, ó. É a parede e a coluna, tá? Os dois. Amém? Mas tô entendendo, né? Então, o segundo item, que continua a ser progressivo, nós saímos daquele básicozinho ali, né? Do básico. Em João 15, 12. Vamos lá, em João 15, 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 15, 12. Fala assim para nós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor
amor do que este, do que dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor, que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Glória a Deus. Olha que delícia. Agora a gente já não é mais só servo da justiça. A gente está algo mais. A gente sabe, está indo na casa daquele amigo, que a gente tem intimidade, que a gente senta à mesa, que a gente conversa, fala as coisas de Deus. É uma aproximação maior. Como Jesus fez lá com o Zaqueu, né? Desce depressa, Zaqueu. Hoje eu vou lá na sua casa, vou jantar com você. Jesus quer isso. Jesus quer que nós tenhamos relacionamento íntimo com Ele, de amizade. Que coisa gostosa, gente, é você ouvir o que o Espírito Santo diz através das suas dificuldades no dia a dia, das suas indecisões, quando você entra em intimidade com o Senhor ali no momento de oração e o Senhor te direciona. Tem coisa que o seu amigo, ele fala assim, você espera um pouquinho de tempo, sabe? Eu estou numa coisa assim, agora eu estou falando porque é chegado o tempo de eu começar a falar que vai acontecer. Está para acontecer, não sei como vai, mas até então não tinha essa permissão do Senhor. Há 5 anos atrás, eu tinha um propósito de mudar de onde eu estou, gente. Sabe? E eu queria mudar, pastor. Queria mudar. E aí, ai Deus, mostra meu lugar, não sei o quê. Deus ficava quietinho. Até que um dia, do mesmo jeito que eu tive um discernimento quando eu estava no Rio, que Deus fala assim, o varão que Deus está preparando para você está lá no lugar que está a sua casa, que Deus tinha usado para falar. E eu ficar quietinho, não queria vir. E Deus fala assim, você tem o bom aqui, o melhor está lá. Aí veio assim, só assim, espera 5 anos que tudo pode mudar. Só isso que Deus falou. Eu assim, tá bom, Deus, tá bom. E agora, esse ano, está se cumprindo 5 anos. Então, é um tempo que agora eu vou começar, né, mover as águas, vou começar a procurar. E, assim, na direção do Senhor, quando o Senhor me mostrar onde quando mostrar para o meu marido, alegar o coração do meu filho, vai se cumprir. E aí, pastor, em nome de Jesus, eu vou testemunhar, tá? Para glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu estou contando isso para a igreja, porque para falar que Deus fala assim com a gente. Fala assim porque Ele é nosso amigo. Sabe? E a gente fica muito parecido com quem a gente caminha, tá? Se você tem aqueles amigos que gosta de curtir todas, mas não ama a palavra do Senhor, a sua linguagem vai ser igual a desses amigos. Agora, se você tem uns amigos que amam o Senhor Jesus de todo o coração, que sabe, quando você vai na casa do seu amigo, vocês começam a falar as coisas do Senhor, dá vontade até de chorar. Você não fica parecido com eles? Vai na casa de crente, às vezes, gente, é só a gente ri, fala, brinca, mas na hora que começa a falar das coisas de Deus, o negócio fica gostoso, não fica? Fica um negócio íntimo, gostoso. E eu falo que quando a pessoa tem a presença de Jesus, manifesta no lar onde que ela mora. Eu falo que eu fui ganhada para Jesus não só pelo que a minha amiga falou para mim, quando ela ministrou sobre minha vida, mas pelo que eu vi na casa dela. Eu tenho isso gravado na minha mente. Eu vi a casa dela, sim, estava ela, o marido dela, eu e o menininho dela que tinha na época 5 anos. Ele tem 18, 19 anos hoje. E nossa, que coisa gostosa que era a casa dela. Eu não sabia explicar. Eu só entendi quando eu converti foi naquele mesmo dia. Eu assim,
eu quero um negócio aqui parecido com esse aqui. Então, por quê? A minha amiga, o marido dela, o filhinho dela, eles tinham a presença de Jesus. Aí eu lembro que eu fui dormir e ela só tinha ele, né? Porque agora tem uma mocinha. E o Luigi falou assim, ai, eu vou dormir com a tia Cássia. Ela ficou até um pouquinho com ciúme, sabe, pastor? Aí foi. Aí ele olhou na minha mão assim, mas você não tem anel de princesa? Aí eu assim, não tem ainda. Aí a mãe dele falou assim, não tem, mas vai ter. Então, aí, sabe, foi uma coisa aconchegante. E Jesus está convidando a gente também para ter esse tipo de relacionamento com Ele, de amigo, né? Ele fala assim no 15, já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Jesus tem manifestado a realidade dele aqui para nós, a vontade do Pai. Quando nós não conhecíamos o Senhor, era só servos do pecado, né? O que acontecia? A gente só conhecia aquele outro lado, não conhecia o que o Senhor fazia para os filhos, para os amigos, para os queridos. É o que a palavra deixou para nós, relacionamento íntimo com o Senhor, de amizade, de convidar Ele, Senhor, vem aqui comigo, estou indo trabalhar, o Senhor é meu melhor amigo, sabe? Senhor, tem essa situação na minha vida que está difícil, mas eu preciso do seu conselho, né? Nós precisamos de bons conselhos. E se, de repente, o Senhor não fala assim, através da palavra, Ele vai, às vezes, usa um amigo seu, sim, querido, chegado, para dar uma direção para você. Mas porque primeiro você foi buscar o seu bom amigo. Nós nos tornamos parecidos com quem relacionamos, foi o que eu falei. Aí a gente começa a falar palavras iguais, atitudes iguais. Então, se a gente tem uma vida de intimidade com Jesus, Ele sendo nosso amigo, as nossas atitudes precisam mudar. Elas precisam ser diferentes. Como Zaqueu. Ele se constrangeu quando se aproximou de Jesus. Ele falou assim, ai, Senhor, se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais e eu vou dar metade dos meus bens. Porque o Espírito Santo vai mostrando que é reto, que é agradável diante do Senhor. E fala assim, em Salmos 25:14, fala assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O Senhor tem para mim e para você um segredo. Algo íntimo, algo particular. Sabe? Nós somos um jardim regado. Nós devemos ser que nem um jardim regado, como diz a palavra, pelo Espírito Santo. Tem até um louvor, né? Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Né? Imagina, gente, sabe um jardim que a gente fala, regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Imagina, cheio de flores delicadas, que precisam de água, de vitaminas da terra, e o Senhor cuidando de você ali, para que você possa crescer, florescer e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Então, Ele quer essa vida de intimidade. Então, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. A aliança que Ele tem comigo e com você. Amém? Então, o segundo passo dessa nossa construção é: nós precisamos ser servos, não, quer dizer, amigos de Deus, né? O primeiro é servos da justiça e o outro,
amigos de Deus, porque quem é amigo sabe o que o Senhor faz. Amém? Sabe a vontade do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Está tranquilo até aqui? Amém, então. E o item 3. Vamos lá em Gálatas 4, 1. Gálatas 4, 1. Oh, aleluia. Oh, Deus, Tu és bom, maravilhoso. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, Gálatas 4:1 fala assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mais profundo, nós somos filhos. Nossa identidade é de filho, não é de qualquer coisa. Se o Samuel não está aqui agora, ele pedir alguma coisa para mim ou para o pai dele, né? Na hora, se for bom e agradável diante de Deus e for bom para ele, nós vamos ter o prazer de cuidar dele, né? E se eu, que teve um dia que o presbítero Ebert pregou aqui sobre qual voz que nós ouvimos, eu achei interessante que aí ele pediu para o Samuel fechar o olho, aí falou para um ou outro chamar Samuel, e o Samuel só respondeu na hora que ele ouvisse a voz do pai dele. Aí o Samuel, na hora que reconheceu a voz do pai dele, ele falou assim: estou aqui, né? Respondeu. É isso que Deus quer, que nós reconheçamos a paternidade de Deus em nossas vidas. Porque o mundo vai dizer que a gente não é o suficiente sempre. Ele sempre vai dizer que você, às vezes, não é capaz de alguma coisa. Mas sabe o que Deus fala para mim e para você nessa tarde? Deus não está esperando que você esteja pronto. Ele está esperando você se dispor, ouvir a voz dele e falar: eis-me aqui. É difícil você falar o eis-me aqui, porque você não sabe o que vai te esperar depois da próxima curva nessa estrada. Vai ser um caminho de surpresas, né? Mas fala assim, ó, em Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações. Deus enviou no meu coração e no seu coração o quê? O Espírito de seu Filho, que fala assim, que clama, ele grita: Abba, Pai. Sabe quando você está no sufoco, que você clama: papai, paizinho, que não estou aguentando, não está dando. É isso que Deus quer que nós façamos. Confiamos de todo o nosso coração, com inteireza de coração, de forma inteira, como Jó era, que o pastor sempre fala, que era íntegro, inteiro. O Senhor quer homens e mulheres nesse ano, inteiros na presença de Deus, a começar na minha vida. Amém? E você pode sim clamar. Não é aquele Deus que está no trono te julgando, não, porque Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é juiz, mas antes de tudo, Ele é Pai.
Ele quer que você tenha relacionamento íntimo com Ele. Adão, antes de ter o pecado, todo dia, na virada do dia, ele não falava com o pai? Só quando entrou o pecado no mundo é que ele ficou com vergonha e se escondeu. Só que agora tem um remédio para o pecado, que é Jesus. E Deus enviou o Espírito do seu Filho para que nós possamos hoje novamente entrar na presença do Senhor e falar: Abba, Pai. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Lá em Mateus 5 fala assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E eu fui pesquisar o que é pacificadores. Pacificadores é aquela pessoa que promove a paz. Você é um promotor de paz aonde você vai, porque você é o filho de Deus. Ah, mas eu não vou. Tem uma confusão ali, deixa para lá. Ah, eu quero ter paz, eu não vou me meter, não. Não é dessa paz que o pacificador exerce, não é esse tipo de paz. O pacificador, sabe o que ele faz? Numa situação de conflito, ele escuta uma parte, ele escuta uma outra, e depois ele tenta a reconciliação. O que Jesus fez, gente? Ele nos reconciliou com o Senhor. É isso que nós somos filhos de Deus, nós somos pacificadores, nós somos embaixadores de Jesus nessa terra, em tudo que nós falamos e principalmente daquilo que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. E tem muitas outras coisas que a gente pode continuar falando, mas vamos falar mais algumas coisas aqui. Eu só quero contar uma historinha para finalizar. Agora, essa parte de relacionamento de pai e filho, que eu ouvi e achei interessante e que vem de encontro aqui. Então, tinha um pai, foi fazer uma compra com o filho no supermercado. E ele fez aquela compra, só que a criança, quem tem criança sabe que criança gosta de doce. Então, o pai ficou fazendo a compra no supermercado e o filho foi lá direto na seção da bala fine. A bala fine, chocolate... Né, Samuel? Chocolate, bombom, pirulito. E ele ficou assim, ó, só olhando. Aí, quando vê, o dono do supermercado estava lá e falou assim: não, pode pegar, eu sou dona aqui, você pode pegar o que você quiser aí. Ele olhou para o dono do supermercado, olhou para o doce, olhou, assim, vou esperar meu pai chegar. Não, mas você pode pegar. Ele, não, vou esperar meu pai chegar. Obediente, filho, né? Aí o pai fez a compra e foi de encontro com o filho. Aí o dono do supermercado, olha, eu falei para ele pegar o doce, mas ele ficou com vergonha, acho que ele não quis pegar. Aí o pai dele, pode pegar, filho, pega aí, aproveita a bênção, né? E ele, Aí ele virou o pai dele e falou assim: pai. E falou para o moço assim: eu vou deixar meu pai pegar, porque a mão do meu pai é maior. Tá vendo? A intimidade do filho entendeu que quando o pai faz, é maior. Quando o pai faz, é melhor. Amém? Que nós tenhamos isso na nossa vida. Às vezes você quer assim, quero muito, quero o tempo todo. E se não for assim, eu quero de qualquer jeito. Meu Deus, me dá. Mas não. Senhor, se for agradável a Ti, se esta é a Sua vontade, né? O Senhor sabe de todas as coisas. O Seu caminho é maior que o meu caminho, mais altos que os meus. Então, aí eu quero. E aí o Senhor faz. E aí vem graça. Aí vem alegria. Aí vem prosperidade. Mas não é por causa que veio só a parte financeira, não. Porque veio com as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, que a palavra diz. Porque são as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E o pai tem prazer de dar ao filho. O
Pai tem prazer de dar ao filho, principalmente ao filho que é obediente. Porque você pode notar que todo mundo às vezes ganha as coisas, trabalha, conquista. Amém? Mas a diferença é que quando nós temos o Senhor como Pai, o sabor é diferente. E pode ter certeza que por mais gostoso que seja aqui, que por mais grato que nós estejamos com o presente que Ele nos deu, sabe qual que é a nossa maior alegria? É saber que um dia nós encontraremos com Ele lá. E estaremos com Ele, como a gente sempre canta aqui, face a face. Agora conheceremos Ele por inteiro. Tem louvor que fala que vamos abraçar o nosso Jesus, dar um beijo no Senhor Jesus. Vamos ficar louvando, glorificando, bendizendo. Sabe esse momento de adoração que a gente faz aqui na igreja? Que nós vamos fazer lá na glória. Amém? Então, para finalizar, derrubamos tudo e agora nós construímos uma linda casa. Amém? Na presença do Senhor Jesus. E nós somos filhos de Deus, é o teto. Fechou a construção, está inteira na presença de Deus. Nós somos servos da justiça, sim. Nós somos amigos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E guarda uma coisa, não importa qual foi o seu começo nessa terra. Não importa qual foi o seu começo nessa terra. Porque a sua origem é no Pai que está no alto. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda majestade ao Deus forte, tremendo, poderoso e santo é o seu nome. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, exaltado. Recebeu aí, meu querido, glória a Deus, aleluia. Maravilha, que o Senhor continue conosco, que nós possamos estar com Ele sempre, adorando, louvando. Glória a Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Edificados, arraigados sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, no qual Cristo Jesus é a pedra angular, é a pedra principal. Amém? Aleluia? Possamos, estruturados na rocha que é Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, suportar todas as intempéries da vida, todas as dificuldades da vida. A chuva cai, as tempestades vêm, os vendavais vêm, mas a casa que está firmada na rocha permanece. Amém? Aleluia? Não sei os vendavais que estão passando na tua vida, as tempestades, mas se a tua casa ainda não está firmada na rocha, Jesus está dizendo para você: entrega tudo nas minhas mãos. Entrega tudo nas minhas mãos. Então as dificuldades elas vêm para todos nós. Mas a casa que está firmada na rocha, as paredes não trincam, glória a Deus. As colunas não cedem, e muito menos o telhado cai. Mas permanece para sempre, amém? Aleluia! Vamos ficar em pé, que o Senhor nos ajude. Que você possa ir com essa palavra do coração. Uma palavra de que nós somos servos da justiça, herdeiros de Deus, filhos de Deus, amigos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a casa está bem alicerçada, está bem feita, bem trabalhada. Glória a Deus. Somos pedras vivas, mas o Senhor lapidou as pedras. O Senhor encaixou cada um de nós no lugar certo. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Toda glória a ti, Senhor. Perdoa cada um de nós por muitas das vezes nos sentirmos ameaçados e parece que estamos caindo.
Parece que estamos caindo, mas nós não vamos cair, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso esconderijo, glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos todas as nossas ansiedades, Senhor, todas as inquietações do coração. O irmão que está passando por lutas, a irmã, Senhor, está passando por problemas em casa, problemas na rua, no trabalho, problemas familiares, que possa se fortalecer no Senhor, se estruturar em Cristo, confiar em Ti, Senhor, perseverar, continuar, não recuar, mas avançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você, uma semana cheia do Espírito Santo, cheio de graça para não recuar, para seguir em frente. Uma semana abençoada. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe.